Olá, professor Vanderly, tudo bem? Como é que vai? Tá Tudo me bom? ouvindo? Estava aqui Tudo bem? apanhando um pouco, mas consegui entrar. Não, esquenta de cabeça. Eu sei que o senhor está no meio de um evento, né? Tá tudo bem aí com o senhor? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Vamos ver se a rede, se a internet não nos atrapalha, né? Beleza. Não, aqui, estamos aqui na luta aqui. Hoje, em especial, aqui teve muito problema de rede também, mas Mas eu estava conversando, professor. Primeiro, eu queria agradecer aí pela sua, em nome da UEA, da Universidade Estadual do Amazonas, professor, o magnífico reitor Fleinaldo, o coordenador do projeto Academia STEM, o professor Jucimar, certo? Como a gente tem conversado, o projeto da Academia STEM, no pilar da excelência, tem três pilares, né? Atração, permanência e excelência, e a gente traz esse espaço conteúdos para compartilhar com os nossos alunos, né? Muitos desses alunos são alunos que estão entrando agora na universidade, certo? Então, muitos desses alunos, como eu lhe conheci hoje de manhã, são alunos que alguns deles entram no curso de engenharia e a expectativa para muitos deles é curso técnico, vamos já fazer, sei lá, um circuito elétrico, no caso da elétrica, o cara da civil já vai para a linha da obra, certo? E para quem tem conversado, professor, é muito no aspecto que há outras questões que são muito importantes e que devem ser considerados na formação desse engenheiro, né, desse curso. Só para apresentar o pessoal, aqui, o professor Vanderly, ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção. Nesse nós empatamos, viu, professor? Eu também sou mestrado e doutorado em Produção, certo? E o pessoal tem um preconceito com produção. Eu sou da elétrica e fiz produção posteriormente. Ele tem esse doutorado em Educação e Engenharia pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, certo? E ele é o presidente da ABENGE, Associação Brasileira de Educação e Engenharia, certo? Então, professor, a gente queria aproveitar o seu conhecimento, assim, compartilhar da melhor forma. Faz sentido? Quais são os desafios e as oportunidades que a gente pode identificar nessas diretrizes que são importantes, que são relevantes para a formação desse novo engenheiro ou do engenheiro que a gente precisa ter, não só aquele técnico, mas outros aspectos. Boa noite. Bom dia, Boa boa tarde, para quem noite. estiver assistindo. Boa noite. Agradecer o convite. É sempre um prazer tratar desses assuntos relacionados à educação e engenharia. Acabei de sair de uma outra live aqui, tratando sobre isso. Tá muito efervescente o interesse pelas diretrizes e também pelo futuro da engenharia com essa mudança de rumo aí na conjuntura, né? Ah, e hoje é dia do engenheiro de produção, viu? Hoje é comemorado o Olha dia do só, engenheiro de produção. eu soube Então, que dia 11 é o engenheiro, né? 11 é o que eu, engenheiro. É o dia do isso, engenheiro. Então, engenharia de produção é hoje. hoje, hoje. Então, Hoje é o nosso professor, dia. então, eu espero a retribuição. Parabéns pelo seu dia de engenheiro da produção. Parabéns pelo seu dia também. Eu Muito tenho só obrigado. pós eu comemoro duas engenharias, a engenharia civil e a engenharia de produção. E espero comemorar também o dia da educação e engenharia breve, breve aí. Vamos criar esse Beleza. dia, né? Sim. Mas as DCINs, elas chegaram atrasadas, já era para termos essas novas DCINs há um tempo, porque o mundo está mudando muito rapidamente. E nós estamos aí com uma diretriz com 17 anos, já totalmente, já muito superada em vários aspectos, né? Então, houve uma modernização, uma atualização, e mesmo assim já sabemos que dentro de 5 anos, 2026, 2025, 2026, vamos ter que readequar de novo, porque houve uma aceleração muito grande e as previsões e os encaminhamentos que estão acontecendo mostram que haverá mudanças em diversos aspectos. A principal mudança que houve agora foi de concepção de curso de engenharia. A concepção predominante ainda era a dos primeiros cursos, lá de
eu não vou dizer de 1747, porque foi a partir de 1795 que foi criado o básico de engenharia. Antes, até 1795, o aluno entrava num curso de engenharia já tendo que saber toda a parte matemática, de física, etc. O que eles fizeram? Também eles recuaram. A partir desse final do século XVIII, aí, começaram a aceitar alunos a partir dos 15 anos. Desde que soubesse as 4 operações, ler, escrever, e aqui no Brasil exigia que soubesse francês também, porque todos os livros eram em francês, né? Mas se você olhar o formato, a matriz curricular de 1792 aqui no Brasil, que foi a primeira escola de engenharia do Brasil, 1792, que é a UFRJ hoje, você não vai sentir grande diferença em termos de organização. 5 anos, os conteúdos, e mais interessante, havia mais integração, porque era anual. Hoje não, de 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, 4 meses, troca tudo aí, e tem esse sistema de crédito, quando fragmentou demais. E hoje o engenheiro ele tem que ter um saber contextualizado, e não só um saber, ele tem que ter competências. Não basta mais saber. Já há algum tempo não basta mais saber. Ele tem que saber, tem que saber fazer e saber ser também. Quer dizer, tem que ter o conhecimento, sim, cada vez mais, mas um conhecimento focado e destinado a trabalhar na engenharia. Ou seja, então tem que desenvolver habilidades também e competências. Qualquer documento que você abre hoje, qualquer estudo que você abre hoje de nível mundial, não falam que você tem que saber cálculo, física, não. Já vai lá para frente, diz o que você tem que saber, isso sim, mas tem que saber fazer coisas com isso. Você tem que saber o que fazer com isso. Então, as competências que hoje são listadas, por exemplo, pelo Fórum Econômico Mundial, que é um dos que mais respeitados aí, olha o relatório que saiu agora em outubro, elenca as principais competências do engenheiro. As principais competências exigidas nesse mundo atual. Elas estão todas voltadas para nuvem, para internet das coisas, para segurança de dados, para aprender a aprender, para tecnologia de informação. Agora apareceu também saber lidar com o estresse. Olha só. Então estão mesclando muito a questão do conhecimento, o conhecimento é base das competências com um viés das competências que é o comportamento. Então também saber se comportar e cuidar da saúde. Aliás, cuidar da saúde está aí com a 5.0. A 5.0 está muito voltada para inovação, muito voltada para sustentabilidade. Olha só, sustentabilidade. E o mundo todo está voltado para isso. Dentro de 3, 4 anos, aí, o que não for sustentável vai perecer. Vai perecer, não tem como. A 5.0, o objetivo é pegar tudo que foi feito na 4.0 e destinar para a melhoria da qualidade de vida e da sustentabilidade. Então, assim, o futuro nos traz esperança, muita esperança. Uma outra questão também importante é que a formação em engenharia ela tem que pressupor processos aprendidos, e não supostamente. Se eu sou engenheiro, então estou fadado, estou já com tudo pronto para trabalhar como professor. Não é verdade mais, não atende mais. A Europa já não aceita isso mais. Então aqui, mais dia, menos dia, nós temos que aceitar. Outra coisa também interessante, o estudo que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial mostra que, de hoje até 2025, cerca de metade dos engenheiros terão seus trabalhos muito mediados pela nuvem. Muito mais que o home office. Muito mais que o home office. Manejar ferramentas à distância, como a medicina já faz. Não só mandar texto, ou a gente conversar aqui, ou fazer reuniões. Ferramentas de acionar dispositivos, acionar chão de fábrica, manutenção, tudo utilizando recursos de rede. Então lá está,
cerca de metade das oportunidades de trabalho para o engenheiro estarão ligadas a esse tipo de coisa. Muito, e principalmente a questão da rede. Não estou falando demais, vamos deixar... Não, mas é muito interessante, o senhor comentou, né, quer dizer, a estrutura do curso, né? O senhor está falando de 300 anos, né? 1792, agora são mais 300 anos que a estrutura é similar. Essa coisa, isso é motivo pelo qual, quer dizer, eu estou formando engenheiros que não estão compatíveis com o que o mercado está precisando? Quer dizer, quando o senhor comenta que tem internet das coisas, nuvem, isso o mercado já está trabalhando com isso há 5, 6, 10 anos. Já não é nenhum assunto, já é meio que mandatório no mercado. Quer dizer, será que o mercado já está sabendo que o engenheiro que ele está recebendo já está defasado e aí essa capacitação extra é feita no dia a dia? Sim. Tanto é que as grandes empresas não contratam engenheiro, contratam o trainee. Ó, você vai ficar 2 anos aqui porque o que você tem de bagagem não vai dar, não vou botar as coisas na sua mão. Então, 1 ano, 2 anos de trainee. Com essa história das DCNs, nós fazíamos reuniões com a mobilização empresarial pela inovação da Confederação Nacional da Indústria, que é um GT que tem mais de 200 empresas nele. É claro que não compareciam as 200, mas sempre tinha lá 30, 40 empresas participando dessas reuniões. E a palavra de ordem é engenheiro inovador. As escolas não estão formando um perfil que nos atende. Nós temos que retrabalhar. E se for para P&D, pesquisa e desenvolvimento, aí que não tem mesmo, né? Não forma mesmo para P&D. Né? Forma um ou outro aqueles alunos que procuram o seu percurso com iniciação científica, empresa júnior, grupo PET, estágio, enfim. Ele não fica só imerso nos conteúdos, ele dá um jeito de procurar na sua formação. Hoje, o conhecimento que é fornecido pelas escolas não são nem 40% das necessidades de formação em engenharia. Nem 40%. Então, o que é previsto na CNSS 2, ela não fornece nem a metade do que o engenheiro precisa para trabalhar na sua profissão. Dado interessante, no ano passado, em outubro, uma das últimas reuniões que nós fizemos no ano passado, em São Paulo, enquanto não começava lá, a gente estava conversando, e 2 observações muito fortes que apareceram. Uma, olha, tem mais de 1.000 vagas, para engenheiros aqui nos arredores de São Paulo, pelo estado aqui, não preenchidas. Não preenchidas. Por quê? Não tem perfil. Nem júnior, nem sênior. Olha só. Então, já vinha fazendo água há muito tempo. O que as empresas têm que fazer, então? Ou contrata engenheiro de fora, ou contrata consultoria externa. Entendi. Porque está faltando determinados perfis de engenheiro no Brasil. Isso já está faltando mesmo. Agora, com essa aceleração aí, esse perfil ainda fica mais precário ainda. Então, as escolas têm que se movimentar rapidamente no sentido de mudar a concepção de forma. É mudar a concepção. E aí começa onde essa mudança de concepção? Na cabeça do professor. O professor, ele pode ser o principal agente, mas se ele continuar se comportando como hoje, ele é o principal empecilho. Porque toda vez que a gente, dentro de uma escola, fala em inovar o currículo, em adotar metodologias ativas, em fazer algo diferente, mais da metade dos professores, seja em público, privado ou outro aí, mais da metade dos professores vão contra. Isso é estudo científico que mostrou. E não é só no Brasil. Esse estudo que eu estou me baseando nele é do professor Mazur. Caiu o celular. Caiu o celular. Rapidinho. Eu vou ter que segurar na mão porque... Não se preocupe. Eu Estava apoio muito o meu computador.
Eu vou tentar. Eu estou com uma gambiarra aqui, eu vou segurar com a mão. Engraçado que embaixou a minha lente. Eu vou virar um pouquinho aqui. Não, não se preocupe. Ela continuou como embaçada, mas dá para ir, né? Tá Tá ótimo. embaçada aí? Não, Tá. tá Bom, ótimo, tá ótimo, professor. tá legal. Então, onde é que eu estava mesmo? Da necessidade de mudança. Esse estudo do professor Mazur, da Universidade de Harvard, né? Ele ficava implicado que sempre aparecia coisa nova. Ele, por exemplo, é o criador da instrução por pares, peer-peer, que faz sucesso em vários locais aí. Ele então juntou lá alguns colegas de outras instituições e fizeram um levantamento. Mostrou que mais da metade dos professores são resistentes a mudanças. Nossa, Então, não mas está nesse parando. aspecto, mas nesse aspecto é o seguinte, o senhor até comentou na sua primeira fala. Normalmente, nos cursos de graduação, o que se tem historicamente é o quê? O aluno segue para a linha acadêmica, né? Faz o mestrado, doutorado, e esse aluno acaba se tornando professor. Isso é um dificultador, digamos assim. Eu tô lhe provocando porque é o seguinte, eu fico pensando, nós temos professores, inclusive, assistindo a nossa live agora. Cara, qual seria o rumo? Seria pegar o engenheiro que vem de mercado e esse cara vir para a academia? Quer dizer, isso não tem muito a ver também com eu resolvi ser professor. Então, se eu resolvi ser professor na minha vida profissional, eu faço o meu curso, faço o mestrado, meu doutorado e viro professor. Mas, pelo que o senhor está pontuando, esse professor tem uma visão mais acadêmica, né? Digamos assim, como é que eu posso... essa mudança de chave passa pela formação do professor ou passa, eventualmente, por uma integração maior entre academia e mercado, digamos assim, indústria? Passa por tudo isso aí, mas tem uma questão básica. Primeiro, a turma Bom, vamos então ver como é que é a história. Até o tempo que eu era estudante, a maioria dos meus professores trabalhavam em empresa ou eram donos de empresa. Bom, e às vezes o conteúdo que ele estava lecionando tinha nada a ver com o que ele estava fazendo. Tá. Tinha nada a ver. Então, assim, ele não estava trazendo a experiência profissional para dentro daquele melhor conteúdo. dele ele não estava trazendo, né? O melhor Não dele não estava. estava trazendo. Agora, funcionava num outro sentido. Ele era uma referência. Ele trabalha numa empresa, então eu estou estudando engenharia para ou criar uma empresa ou trabalhar numa empresa, e ele, de vez em quando, contava as suas histórias lá, né? Então, isso era uma referência. Depois, né, sentiu-se a necessidade de pesquisa e etc., de uma melhor formação técnica, porque estava ficando muito defasado. Eu tive, quem tem, estudei na década de 70, eu tive professores que chegavam em sala de aula e se enrolavam. Por quê? Aquele conteúdo que ele estava lecionando, ele estava longe dele há muito tempo, então havia um problema técnico, então vamos qualificar melhor no conhecimento técnico. Daí o mestrado, doutorado e também a necessidade de pesquisa. Aí esqueceu-se o outro lado. Esqueceu-se do outro lado, que era esse da ligação com a profissão. Bom, Entendi. como é que resolveram essas questões lá fora? A Europa, por exemplo, todo professor que vai dar... a partir desse ano, quem quiser ser professor de educação superior, em escola que esteja dentro do sistema dentro do sistema europeu de mobilidade, de financiamento, etc., tem que ter conhecimento didático pedagógico certificado de pós-graduação. Outra coisa que se faz na Europa, mas muito mais nos Estados Unidos, a relação universidade-empresa. Você, quando visita uma universidade, nós fizemos 2 missões aos Estados Unidos, aí, financiadas pela Fulbright e a Embaixada Americana, de conhecer escolas americanas para tocar um projeto, que era o projeto de melhoria da graduação, que também é financiado pela Embaixada, pela CAPES e pela Fulbright. Então, nas instituições, a gente andando pelo campus, os caras falaram, esse prédio aqui, a IBM gastou
6 bilhões de dólares, aquele ali, a Microsoft não sei quanto, aquele outro ali, a Shell, e assim, né? Entrava dentro dos prédios, estava lá, laboratório, e o nome da empresa em cima. Então, há uma relação universidade-empresa histórica. Aqui nós não temos isso. Maioria dos cursos principais, o aluno é 4 anos de curso. Um deles, o estudante passa fora da universidade, em empresa, fazendo estágio para valer mesmo. Assim como o professor tem o seu sabático. De vez em quando o professor se afasta para aquilo que ele desenvolveu dentro da universidade, ele ir aplicar na empresa, desenvolver produto na e com a empresa. Aqui nós não precisamos contratar empresário, quem trabalha em empresa, e principalmente dono de empresa, porque o que vai acontecer é que ele vai matar muita aula, porque hoje a pressão de quem trabalha em empresa é muito maior. É muito maior. Então, qual é o melhor caminho? É estabelecer relações com as empresas da seguinte maneira. Olha, aqui nesse convênio que nós vamos fazer, a universidade vai à empresa, vai fazer levantamentos junto com o pessoal da empresa, verificar problemas que ela tem e procurar soluções. Professor da universidade, o pessoal da empresa e os alunos. Tem universidade nos Estados Unidos que, pelo menos até a década passada, o aluno ficava 6 meses na universidade, 6 meses na empresa. Claro que não eram todos, mas se o aluno quisesse fazer isso, primeiro período, vai para a escola. Segundo período, para a empresa. Terceiro período, universidade. Quarto período, na empresa. O aluno que quisesse trabalhar assim, ele estava autorizado e tinha tudo reconhecido. Então, há meios. Agora, nós temos que trabalhar para botar esses meios em dia. Agora, quem é que pode fazer isso? É o pessoal de Brasília? É o general, o bispo? Não. O professor. Ele é o agente. Quando o professor não pode reclamar que ele está faltando as coisas. Ele tem que primeiro fazer o projeto para que as coisas aconteçam. Nós temos que mudar nossa postura também enquanto... Porque se nós não fizermos, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Falta uma política de desenvolvimento tecnológico no Brasil? Falta. Mas quem é que faz política de desenvolvimento tecnológico? São os advogados? É o que mais tem em Brasília. Não, são engenheiros. Então tinha que ter engenheiro trabalhando com isso. Né? Até que aumentou um pouquinho o número de engenheiros lá em Brasília, mas as outras condições ficaram piores. Né? Não vi assim, grandes vantagens. Não. Deixa eu mandar um abraço aqui. Tem bastante gente aqui, bastante pergunta interessante aqui. O Leandro, o Franz Wagner, que é o nosso professor. O Franz Wagner, ele gerencia o Pilar, que a gente está desenvolvendo metodologias ativas na Universidade do Estado do Amazonas. Então, há capacitações para os professores. Né? Eles estão já em fase de implantação disso em cursos de engenharia. O Bruno está aqui, o Sam, o Luiz Fernando, o Marcos, Vitória, tem alunos aqui também. E nesse aspecto, tem um papel do professor, né? Quer dizer, o professor é um agente transformador disso, né? Agora, eu gostaria de 2 perguntas. Primeiro é o seguinte, que está aqui o pessoal perguntando. O que pode ser um agente motivador a um professor que já dá aquela aula já há 10, 15 anos, eventualmente? O que vai motivá-lo a ser esse elemento de transformação, uma vez que, de repente, isso não vai mudar nada para ele? Essa é uma pergunta que está feita aqui no grupo. E a outra, tem um aluno perguntando que é o seguinte: e nós, alunos, o que é que podemos fazer para sermos elemento de transformação também? O aluno tem um papel fundamental. Fundamental. Porque se ele ficar muito quietinho também, não está incomodando, né? Então está gostando. Né? Eu tenho um exemplo aqui de Juiz de Fora, onde os alunos fizeram e aconteceram o curso de engenharia de produção, que eu coordenei a criação, e eles continuam agitando. Estão lá agora, agitando pelas novas DCNs. Então, assim, tem que ter esse espírito. A nível nacional, nós temos a ABEM Estudantil, que foi criada aqui em Juiz de Fora em 2014, que está fazendo um belo trabalho, viu? O que eles estão trabalhando, o que eles estão publicando, como eles estão se mobilizando, criando já as alianças internacionais
Porque o engenheiro hoje é o cara que está com o pé em Manaus, mas a cabeça dele tem que estar no mundo. Sim. Ele tem que estar na nuvem. Intelectualmente, profissionalmente, ele tem que estar na nuvem. Ah, mas eu vou trabalhar numa empresa aqui que não precisa nada disso. Olha, tecnologia muda sempre. Se não tiver antenado com o que tem de melhor lá fora, de repente ele vai descobrir que ele é um analfabeto tecnológico. Agora, o que, que pode motivar o professor? Rapaz, não é fácil. Dos estudos que tem por aí, você consegue mobilizar, quando você consegue mobilizar um pouquinho mais da metade, você está num lucro danado. Os demais ficam nessa mesmo, de ficar com as suas... Antes era com as suas transparência amarela, agora é com os... Está arriscado ter professor que anda com disquete ainda. Agora o pendrive, tirou do disquete e passou para o pendrive. Né? Mudou de mídia. Mas ele escreveu no pendrive aquilo que ele escrevia no quadro. Não mudou nada. Não mudou a cabeça que eu Só mudou o meio, né? Só mudou o meio, né? Eu acho que uma das maneiras seria uma iniciativa institucional do seguinte: olha, nós vamos fazer uma reforma aqui, inclusive arquitetônica. Inclusive Entendi. arquitetônica. Mudar o espaço do professor, mudar o ambiente em que ele vive fisicamente. Porque se tentar colocar coisa nova dentro de coisa velha, vai acontecer igual muitos fizeram. Pegaram coisa velha e colocaram dentro da coisa nova. Quando apareceu as primeiras possibilidades de aulas com multimídia, né? Tem até a história que rodou por aí da professora que foi lá, pegou, ao invés de escrever a tabuada no quadro, ficar com a régua batendo 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 3, ela projetou aquele trem lá na tela e ficou 1 mais 1, a turma 2, 2 mais 3, 5. Então, isso não é inovar. É igual EAD. EAD EAD é modalidade. Por isso que fica todo mundo aí, que não sei o que. Por quê? Tentou fazer uma adaptação, ou tentou colocar o que se fazia no presencial. É igualzinho o curso por correspondência. O antecessor do EAD é o curso por correspondência. Depois teve o telecurso. Os primeiros telecursos eram assombrosos. Depois que entrou na turma e mudou. Quer dizer, novos meios, novos métodos. Né? E o EAD, o que resolve é os conceitos que estão por trás da pedagogia, educação online, EOL aqui, e o EO lá fora, o OE lá fora, que é da década de 90. OE é uma metodologia. EAD não é metodologia, é uma modalidade. Educação de longe, às vezes longe da educação. Né? Então, não podemos achar... Como agora, remotização do ensino. Remotização do ensino foi na base da correria e não é, de maneira alguma, educação online. Educação online é outra coisa. Eu diria, do pouco que eu conheço de metodologias online, você consegue fazer, mediado pela tecnologia, coisas muito melhores do que no presencial. A interatividade, ela é possibilitada. Falta o encontro das pessoas. Mas grande parte do que você faz interagindo, às vezes é mais otimizado usando isso aqui. Você abrange mais pessoas, você tem mais rapidez, né? No encontro online eu tenho, olha como é que seria. Eu teria que ter saído de casa aqui hoje, sei lá, de madrugada, ido ou para o Rio, ou pegar no aeroporto aqui. Se eu pegasse aqui, eu ia para São Paulo, Brasília, Manaus, ia estar chegando em cima da hora aí e ia ter que sair de madrugada para voltar amanhã. Isso. Com 2 minutos que eu cheguei aqui no aeroporto, aqui, eu já estava dentro da sala da sua sala. Então, olha as possibilidades que tem isso aqui. E tem muito mais recursos que a gente não utiliza ainda. Então, há muita coisa que a metodologia chamada educação online nos possibilita. É claro que ainda a metodologia não abrange tudo e muita coisa que se faz no presencial ainda não é possível fazer com a mesma qualidade. Mas olhem os bons cursos de medicina mundo afora. Tem gente fazendo cirurgia de um país, morando num país, lá no centro cirúrgico do outro. E eu vi aqui na minha universidade os alunos assistindo cirurgias online
que ele talvez nunca tivesse a oportunidade de ver, porque Juiz de Fora não tem os mesmos equipamentos que, por exemplo, São Paulo tem. Então, a tecnologia nós temos que usar a nosso favor. E não tentar colocar o que nós fazemos no presencial lá, porque senão vai ficar uma porcaria. E eu vi, né, por conta até da pandemia, muito se falou assim, agora se passou do presencial para o online. E, na verdade, só se mudou o meio, né? Na verdade, o que houve foi simplesmente o transporte do que se fazia presencialmente na forma eletrônica. Quer dizer, isso não é dar muita relevância à tecnologia apenas, né? E não que a tecnologia não seja importante, mas é o que o senhor falou, né? A metodologia é relevante, né? Agora, essa metodologia, assim, tem metodologias ativas, tudo. O senhor comentou da questão de arquitetura com relação a isso. A arquitetura tecnológica e também, quando presencial, também, isso afeta? Quer dizer, e como afeta isso? Olha, a arquitetura para o presencial, olha, não dá mais para ficar essa sala de aula onde os alunos ficam tudo um atrás do outro e você falando na frente. Isso remonta em termos de necessidades atuais, você está a anos-luz de distância. Então você tem que adequar os ambientes. Adequar os ambientes para quê? Porque o ambiente sala de aula, um atrás do outro, um olhando para a nuca, aliás, na nuca não, olhando para o Facebook, né, escondido atrás do colega da frente. Antes a gente ficava olhando para a nuca, ou senão viajando, né? Eu tive aulas à distância. Eu ficava lá na sala, o professor na frente, e eu pensando em coisas muito distantes do que estava acontecendo ali. Mas então, hoje tem que se adaptar aos ambientes para que você possa compartilhar experiências ou compartilhar competências baseado em conhecimento, habilidades e atitudes. E isso, esses ambientes não permitem, que tem que haver interatividade entre os presentes. Nas metodologias ativas, o aluno é o ativo. O professor, ele é o mediador. Ele entra não para dar a resposta, ele entra para ajudar os alunos a encontrar as perguntas corretas, para ele chegar às respostas por ele mesmo. Que quando ele consome, esquece nunca mais. Responde, ele vai, dali a pouquinho já... Com 2 semanas, segundo os estudos mostram, 70% do que você ouviu já está esquecido, né? Agora, se você ouve e faz, ouve e vê, já aumenta, já vai para 60%. Fica só 40% de esquecido. Agora, quando você ouve, vê e faz, você retém até 90%. Então, é criar ambientes onde você ouve, vê e faz. Onde você tem o conhecimento, a habilidade e as atitudes a serem tomadas perante aquilo que você está projetando, né? E já existem várias escolas assim. Então, é interessante você pontuar isso, porque eu ministro alguns cursos com relação a processo de lições aprendidas. E eu sou meio chato quando eu falo que quando você tem uma aula ou uma exposição, você não tem necessariamente aprendizado. O aprendizado tem que estar vinculado, é o que o senhor comentou, principalmente a atitude e a ação, né? É você executar, certo? É viável isso hoje em dia? Quer dizer, no cenário que a gente encontra nas universidades, como elas são estruturadas hoje, porque como é que é a métrica hoje? Desde 1792, o aluno aprende não, tem aulas, e a comprovação do aprendizado é feita por uma prova. Quer dizer, eu passo meses tendo aulas, e aí como é que eu comprovo que eu aprendi? Fazendo uma prova, respondendo perguntas pontuais. Quer dizer, se naquele dia, eventualmente, eu tive um mau dia e fiz a nota baixa, eu não aprendi, é isso? E o contrário, a mesma coisa? Como é que, sendo isso o que acontece, será que a gente não está muito distante? Por onde a gente pode começar? A questão da avaliação é fundamental num currículo por competências. Quem tem um trabalho muito bem feito sobre isso é a Tatiana Ferraz, lá do Cimatec. Inclusive, ela publicou um dos capítulos do livro que nós lançamos sobre as DCNs, foi ela que escreveu tratando exatamente disso. A avaliação,
de competência, ela não pode ser igual a essa, de maneira alguma. Não é? Ela tem que ser parte do processo. E, assim, uma das mais interessantes que eu vejo é o seguinte: bom, vamos desenvolver essas atividades. Nessas atividades tem que adquirir o conhecimento, tem que ter as habilidades para você fazer as coisas e as atitudes, que são as formas como você vai tomar as decisões. E são programados assim em etapas. Então você não passa para a etapa 2 enquanto você não termina 1. O que acontece hoje? Hoje o aluno entra na universidade, tira lá em cálculo funções e limites, ele tira 2 e vai fazer derivada. Vai derivar o quê? E faz cálculo 2 e passa cálculo 2 e fica cálculo 1, né? Aliás, né, as provas que são aplicadas hoje, bom, terminou agora, se terminasse o período letivo agora em 15 de dezembro, todo mundo fez prova aí adoidado. Quando começar o período, lá em fevereiro, pega essa mesma prova, experimenta aplicar para aqueles alunos que fizeram. Você vai ter decepção. Já fizeram isso. O resultado foi bem abaixo. Bom, mas, professor, eu digo, desculpe interromper, eu digo que quando nós fizemos os nossos cursos de engenharia, uma semana depois da prova aplicada, você tirava outra nota. Você tirava outra nota. Né? Porque, na verdade, você se preparava para aquele momento. O preparo era para aquele momento. Que, na verdade, não é só no curso de engenharia. Né? Na verdade, o processo educacional inteiro é meio assim. Né? Você se prepara para aquele momento que é o momento da prova, né? Digamos assim. Mas, assim, aqui está com alunos... Aqui, você não estuda para aprender, você estuda para passar. Você estuda para passar. E aí, ampliando essa abrangência aí, você estuda para passar no concurso, você estuda para passar uma pontuação no curso de idioma, certo? Você estuda para uma meta específica, né? O aprendizado, ele acaba sendo secundário. Nesse aspecto, considerando isso, algumas empresas, elas hoje já causam até uma certa estranheza contratar um profissional sem ele ter a graduação, certo? Quer dizer, uma vez que o que interessa é a competência, certo? Lógico, isso aí, o engenheiro não é assim, porque o engenheiro existe os CREAs da vida, outros processos. Mas o senhor acha que no cenário mais obscuro, digamos assim, pode-se chegar a essa situação de eu ter engenheiros por competência e não por formação, por certificação, digamos assim? Nós já temos isso. Nós já temos isso. Aliás, tem escolas formando assim. Tem duas escolas lá na Califórnia, uma é a 42 e a outra é a Minerva. Eu sempre confundo qual que faz o que realmente. Mas uma delas não tem prédio. A outra não tem professor. E não tem esse negócio não tem o diploma de engenheiro, assim. O cara se forma um profissional para o Vale do Silício. E são os mais bem pagos. A escola que não tem prédio, ela trabalha com projetos no mundo inteiro. Então, por exemplo, o aluno passa aí por 7 países, a Argentina é um deles, para trabalhar sobre determinados problemas lá encontrados. Porque é claro que tem todo um conhecimento sendo adquirido para resolver esse tipo de problema. Porque o que interessa? As empresas do Vale do Silício são altamente inovadoras e elas buscam soluções não só para os americanos, elas buscam para o mundo inteiro. Então, essas escolas, elas estão botando gente no exterior que está conhecendo aqueles países e vão chegar preparados não só tecnicamente, mas também com conhecimento de necessidades ou de possibilidade de prospectar necessidade, que boa parte que nós compramos hoje aí, a gente não sabia que precisava daquilo. Né? Pode ver, você compra aí para quê? Mas você é induzido a comprar. É o padrão, né? É porque tem um outro negócio muito forte aí por trás também, chamado marketing digital. Você aproxima o dedo do seu celular, já aparece tudo aquilo que o Facebook, o Instagram, o Google pescou da sua vida, né? Te pesquisou e já está te julgando as coisas. Então eles vão também nisso aí
É verdade. Eles têm uma grande base de dados em que eles, inclusive, descobrem aquilo que você está mais fraco para adquirir. Para esse aqui, se ele gosta disso aqui, ele pode gostar daquele também. Então, toma. Né? E aí vai. Então a outra escola não tem professor. Quem são os professores? É claro que tem lá, tem um prédio. Quem são os professores? Os alunos veteranos e o pessoal que trabalha nas empresas do Vale do Silício. Então, duas escolas de formação. Por quê? Por que eles fizeram isso? Porque eles cansaram de pedir às universidades que formassem perfis de engenheiro empreendedor, inovador e colado com a realidade, quer dizer, com talvez até muito mais atitude e habilidade do que propriamente conhecimento. Mas não existe como você desenvolver habilidade sem você ter conhecimento sedimentado. E hoje, da forma que teria que ser o ICE, o básico teria que ser uns 4 anos para poder você ter a base de conhecimento necessária para tocar os problemas que você vai encontrar, que são resolvidos por física, matemática, computação, química e expressão gráfica. Né? Entendi. Ô, professor, outra coisa, Oi? mandar aqui um abraço aqui a Priscila, doutoranda em engenharia de produção, Amanda, Fernando, Ayrton, Beatriz, Isabela, Bruno, Aldir, Alex, Edgar, tem bastante gente aqui acompanhando, Giovana, Robert, seguindo essa linha, a gente está aqui, a gente tem um curso, como a gente comentou, um projeto que envolve como dois grandes pilares, dois grandes aspectos, que é a redução da evasão, que eu até vi no estudo, no material que o senhor apresentou, que é altíssimo, tanto em escola privada e pública, cerca de 50%, 46% a 56% tem de evasão de alunos de engenharia, né? E o nosso projeto, o projeto gerido pelo professor Jucimar, ele pega essa questão da evasão, da redução da evasão e da proximidade, da diminuição do gap da formação de engenheiro com relação ao que o mercado precisa. A gente está aqui com quase 50, 60 alunos presentes na live ao longo dessa nossa conversa. Professor, nesse cenário que o senhor pontuou, que parece um cenário bastante complexo, bastante, né? O que é que o senhor sugeriria para esse aluno, naquele aspecto, o que é que esses alunos podem fazer para que juntos com os professores aqui também na universidade consiga, no que é possível, melhorar já nesse momento, para e passo, a formação que eles estão sendo submetidos? Olha, falhou muito. Tá, eu vou repetir. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Congelando muito seguinte, a sua. O que é... Nós estamos com um problema de internet. Tá. O que é que o senhor sugeriria para esses alunos? O que é que eles podem fazer para otimizar essa formação, esse chá, essa competência, habilidade de tudo da melhor forma, sendo que muitos deles que estão assistindo hoje são alunos entrantes no curso de engenharia. O que é que eles podem fazer? Ou já é tarde demais? Não há nada a ser feito? E o que é que pode ser feito por eles, juntamente com os nossos professores? Não está falhando muito. E o som está picotando muito. É mais o aspecto, o que é que o aluno pode fazer para melhorar Estamos com problema. Essa realidade? O aluno de hoje, esse aluno que está assistindo a nossa live. Bom, vamos lá. Sobre o aluno, sobre a evasão. Né? O que pode ser feito para melhorar a evasão? Primeiro, o aluno entrar no curso de engenharia e se sentir fazendo engenharia. Porque se ele entra e mais de 70% do tempo dele vai ser dedicado a estudar cálculo, física, computação, química, descontextualizadamente, sem nenhum
para que eu preciso dar da metade, principalmente nos primeiros períodos, de coisas de empresa, inclusive, para fazer trabalho em empresa, levar o aluno ao campo de futuro trabalho dele, colocar ele para resolver problemas, mesmo que sejam pequenos. Alô? Todas as habilitações de engenharia. Né? Você pega civil, pô, alô? Alô? Estou lhe ouvindo, Caiu? estou lhe ouvindo. Ah, tá vendo? Estamos lhe ouvindo, Mas você estamos lhe pega... ouvindo. Tá. Mas você... Eu, professor de engenharia de produção. Então, ele trabalhava com contexto de prática e com introdução no primeiro período. Dava 2 disciplinas que não eram disciplinas só da pró-reitoria lá. Mas o que eu fazia? Os alunos da empresa júnior iam para entidades assistenciais prospectar problemas e depois eles iam fabricar um produto simples para poder entender fluxo de projeto. Eles iam fazer pesquisa de opinião, fazer todas as fases e fabricava aquele pequeno produto. Depois, ele tinha que fazer levantamento sobre a empresa para ele saber o que a empresa, em termos principalmente. Quer dizer, então, há um maquinário, mas aquele maquinário faz o que quer, não tem uma sequência, não tem os processos, não tem as operações. Então, meu aluno no primeiro período, ele terminava o primeiro período com uma ideia geral sobre que se aplicava às disciplinas fazendo básico, que era cálculo e computação. De física eu botei para o segundo período. Falei, não, vamos espantar os meninos primeiro. Foi espantar no segundo, com física. Né? De física. Estou ouvindo baixo, professor. Tá intercalando um pouco a sua fala, infelizmente. Mas já estamos chegando no final. Professor, eu quero lhe agradecer muito. Foi muito útil a sua conversa. É muito importante a concepção que o aluno tem o papel dele a fazer em prol dessa melhor competência. O professor também tem esse papel. Quer dizer, é importante a gente considerar que tanto o aluno como o professor, eles são elementos importantes, e a gente agradece muito por sua participação. A Benji tem feito um trabalho belíssimo com relação a isso, e esperamos contar com o senhor em próximas oportunidades para a gente conversar mais sobre esse assunto, certo? Trazer aqui para Manaus, então logo seja possível essa pandemia aqui, para o senhor comer um pirarucu aqui ou um tambaqui, mas certamente para compartilhar esse conhecimento aí e ajudar a gente aí nesse esforço aí que a Universidade do Estado do Amazonas tem feito muito por conta disso, graças a esse projeto que tem a parceria com a Samsung, e a gente tem feito progresso interessante, o professor Adam, o professor Francis Wagner, o professor Jucimar, a diretora da escola, a professora Ingrid, e a gente agradece muito por sua participação. Às ordens. Sempre que precisar e eu tiver... Muito obrigado pelo convite e estaremos sempre à disposição. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.